Tá bom, e sobre o dipolo, o que a gente calcula? A gente calcula o torque que ele sofre na presença de um campo elétrico e o campo elétrico que ele vai gerar ao redor dele, tá? Então vamos lá, sobre o torque sofrido. Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí e na aula de hoje nós vamos falar sobre os dipolos elétricos, o que eles são e o que a gente calcula com relação a eles. Bom, se você precisa aprender sobre isso, fica aqui comigo nessa aula. Aproveita também e se você não é um inscrito, tá marcando bobeira. Aperta aí o botão de se inscrever, é só apertar o botão vermelho. Ativa o sininho para receber as nossas notificações e se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like. Bom, dipolos elétricos é uma parte da física elétrica, que a gente estuda quando a gente está falando de campos elétricos e cargas pontuais. E eu tenho um super resumo para você sobre campo elétrico de cargas pontuais. É só entrar na descrição aqui do vídeo, que lá vai ter um link para você baixar o seu resumo. Lá tem as fórmulas, tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Bom, vamos lá, sobre dipolos elétricos, quem são? Né? O que é um dipolo elétrico? A ideia do dipolo elétrico é você ter ali, né, dois polos, um polo positivo e um polo negativo. E esses dois polos vai ser formado pelo quê? Por duas cargas. Então tem ali uma carga positiva, uma carga negativa. Essas duas cargas têm o mesmo valor em módulo, tá? Então a positiva tem ali uma carga mais Qzinho, a negativa menos Qzinho. Então é o mesmo valor. Se uma é 5 coulombs, a outra é menos 5 coulombs, tá? E essas duas cargas estão ali espaçadas por uma distância Dzinho. Esse é o dipolo elétrico. No dipolo elétrico, geralmente a gente vai considerar ele, né, olhar para ele, através de uma grandeza física que a gente chama de momento de dipolo, que é esse Pzinho aí. Momento de dipolo é uma forma da gente escrever esse dipolo elétrico a partir de um vetor, tá? Então, ó, como é que vai funcionar esse vetor? Esse vai ser um vetor que está sempre apontando para a carga positiva, então ele sai da negativa e aponta para a positiva, tá? E o módulo desse vetor momento de dipolo, né, ele vai ser igual o valor da carga vezes a distância entre essas duas cargas. Então é igual a Q vezes D, tá bem? Então, se eu só representar ali o P, né, o vetor P, eu já sei que ali eu tenho um dipolo, são duas cargas, uma positiva e uma negativa, aonde o valor da carga vai ser o valor desse Qzinho, tá? Então tem um mais Qzinho e um menos Qzinho, e a distância entre essas cargas, essa distância aqui D, que eu multiplico pelo Qzinho. E aí eu tenho ali meu momento de dipolo. Ok? Tá bom, e sobre o dipolo, o que a gente calcula? A gente calcula o torque que ele sofre na presença de um campo elétrico e o campo elétrico que ele vai gerar ao redor dele, tá? Então vamos lá, sobre o torque sofrido. Coloquei aqui o meu dipolo na presença de um campo elétrico, tá? Então tá ali o meu dipolo, o campo elétrico ali horizontal, um campo elétrico constante. O que vai acontecer? Vai acontecer que a carga positiva vai sofrer uma força para a direita. A carga negativa vai sofrer uma força para a esquerda, de mesmo valor, porque essas duas cargas têm o mesmo valor de carga, o campo elétrico é constante, então a força resultante é igual a zero. Né? Esse dipolo ele não vai se movimentar, ele não vai transladar, desculpa, se movimentar ele vai, só que ele não vai transladar, ele vai apenas rotacionar, porque apesar de não ter uma força resultante, vai ter um torque, né? A carga positiva tem uma força para aqui é difícil, para cá, né? E a negativa vai ter uma força para lá. E com isso elas vão rodar. Então eu tenho um torque resultante aí. E o cálculo desse torque ele vai ser dado como esse daqui é o torque do dipolo, tá? Ele é igual ao produto vetorial do meu momento de dipolo vezes não, né? O produto vetorial entre o momento de dipolo e o vetor campo elétrico. E aí, sobre um produto vetorial, que a gente sabe, né? O módulo desse vetor torque, ele vai ser dado como sendo igual. Ó. Então, tem aqui o torque, né? O módulo do torque é igual ao módulo do momento de dipolo, módulo do campo elétrico, vezes o seno do ângulo entre eles. É assim que funciona um produto vetorial. Módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, seno do ângulo entre eles. Tá? Então, eu tenho que aqui desenhar o meu momento de dipolo. Lembra que o momento de dipolo ele vai da negativa para positiva. Então, ele vai ser um vetor, ó. Então, o meu momento de dipolo ele vai ser um vetor que aponta da negativa para positiva, né? A gente sabe que o módulo desse vetor é igual
a carga do a carga do dipolo vezes a distância d. E eu tenho aqui um ângulo θ, né? Que é o ângulo do meu vetor momento de dipolo com o meu vetor campo elétrico, que está na horizontal. Então, a gente vai ter aí que o torque ele vai ser igual ao módulo do momento de dipolo, que nada mais é do que a carga vezes a distância entre as cargas, vezes o campo elétrico, vezes o seno do ângulo θ. Aí, para encontrar a direção desse torque, a gente vai utilizar a regra da mão direita. Então, dedos da sua mão direita na direção do momento de dipolo e palma da mão tem que apontar aí na direção do campo elétrico. Quando você faz isso, né, ó, vou colocar aqui, dedos na direção do momento de dipolo, palma da mão na direção do campo elétrico, vou fechar os meus dedos e com isso eu vou ver que o polegar ele vai estar apontando para dentro da tela. Então, eu falo aqui que meu torque é um torque que está entrando na tela, que é o círculo com um xizinho, tá? Além disso, né, quando a gente faz, ó, dedos na direção do momento, fechei, palma da mão na direção do campo, e aí eu fechei minha mão, a direção onde eu fecho a minha mão é a direção aonde esse torque vai estar rodando, né? Que aqui no caso eu estou fechando no sentido horário, né? Sentido horário, que é o sentido que vai dar polegar entrando na página. Então, torque que está entrando na página, esse movimento aí, esse torque está no sentido horário. Ok, esse é o torque. Tá, e como é que eu calculo o campo elétrico? Então, digamos que eu tenho ali um dipolo elétrico, né, separado ali por uma distância d, e eu tenho ali um ponto P, que está bem no meio desse dipolo, e está uma distância r do dipolo. Bom, considerando que essa distância r é muito maior do que a distância d, porque essa distância d daqui, entre essas cargas, geralmente é uma distância pequena. O dipolo ele vai ter essas duas cargas, elas vão estar realmente próximas, geralmente, tá? Então, essa distância r é muito maior do que o d, o que vai ter é que o nosso campo elétrico no ponto P, ele vai ter essa fórmula daqui, igual a constante eletrostática vezes o momento de dipolo dividido por r ao cubo, que é essa distância do ponto P até ali o meu dipolo, tá? E repara numa coisa, qual vai ser a direção aí do meu campo elétrico? Bom, para isso a gente pode olhar no seguinte, a carga positiva, ela faz um campo elétrico nessa direção, né? Aponta para fora dela. A carga negativa aponta para ela. Então, repara só, a componente vertical se anula e a componente horizontal, né? Aqui nesse caso, se soma. Então, o nosso vetor campo elétrico, ali no ponto P, ele está aqui na horizontal, apontando para a esquerda. Então, repara também, o campo elétrico ele vai estar apontando sempre na direção da carga negativa, tá? E vai ser contrário ao meu momento de dipolo. O momento de dipolo ele não é na direção da carga positiva. O vetor campo elétrico, ó, tá aqui, ele aponta campo elétrico ali no ponto P, ele aponta sempre contrário ao momento de dipolo, tá? E o módulo, como a gente viu, ele vale constante eletrostática vezes o momento de dipolo dividido por R ao cubo. E aí, esse vídeo sobre dipolos elétricos te ajudou? Responde aí!